Oi, boa tarde, tudo bem? Ubuntu para você. Muito bom estar meio-dia de novo, segunda-feira, e hoje uma segunda-feira muito especial. A gente vai conversar sempre sobre ressignificação, tentar fazer com que esse momento, apesar de não ser o momento mais simples da nossa história, se torne um momento possível e um bom momento. Isso é possível se a gente ressignificar. E a ideia dessas lives é justamente isso, a gente transformar esse momento que talvez seja angustiante para a maioria, como um momento de aprendizado. Lucas, bom dia. Maria, bom dia. Léo, meu amigo, bom dia. Bom ter vocês aqui. Essa setinha aí embaixo é para você chamar mais gente, tá bom? E eu queria muito que essa sala tivesse lotada para receber a professora Solange Canavarro. Hoje a gente vai falar de memórias da fisioterapia e memórias cariocas, mas certamente essas memórias elas impactaram no Brasil inteiro. E esse é o papo que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho também como que a fisioterapia neurofuncional mudou, evoluiu. Eu acho que se a gente não consegue relembrar os pilares da nossa vida, a gente fica mais instável. A ideia é recuperar essa ancestralidade, reconhecer quem foram os pioneiros. E quando a Solange aceitou esse desafio, eu fiquei muito feliz. Ela é uma dama, ela é pontual, ela já está aqui comigo e eu já vou chamá-la inteira com ela. Que bom que ela está aqui. Solange Canavarro. Quero saber da origem acadêmica dela, como ela participou da formação de tanta gente. Eu tenho certeza que tem gente aqui que vai ficar feliz em ver a professora Solange, queridona. Vem pegar um cafezinho para mim. Ah, mas essa é hora de almoço. A ideia é essa. Eu tô com café e água de coco aqui, ó. Ah, então, vai ficar hidratado. Solange, o que você gosta de comer? O que você, no seu dia a dia, assim, se te chamar para almoçar e falar assim, vou fazer a comida preferida da Solange, o que é? Rapaz, esse é o meu problema, assim. Eu gosto de tudo. Eu sou muito comilona. Eu gosto de tudo. Mas, ultimamente, eu tenho tentado tirar a carne da minha Boa, dieta, boa. sabe? Tenho tentado e isso está me fazendo muito bem, assim. Deixa a gente mais leve. Minha esposa já não come carne há anos. Eu, quando não como carne, o meu sono muda tanto de qualidade, ele melhora. Isso Pois é, é. é bom. O Edelberto está aí, o Edelberto deve experimentar isso também, né? Gosta de uma vida mais saudável. Solange, que prazer estar com você, tá? Eu quero Prazer é meu. aproveitar cada minuto dessa live para a gente aprender juntos. Você, com a sua polivalência, podia falar de qualquer coisa, mas eu te pedi para falar desse tema, inspirado numa palestra que você deu. Eu não pude assistir, mas eu recebi tanto elogio sobre a história da fisioterapia. Você não viveu a história toda, mas conhece a história. Você é muito nova para ter vivido a história toda. Obrigada. Eu Mas eu ia queria que você fazer essa falasse primeiro da sua história. Quase certo que todo mundo da audiência já te conhece, mas eu tenho pessoas leigas, não da fisioterapia, pessoas que não sabem quem é a professora Solange Canavarro. Fala onde você se formou, como foi sua graduação, se você lembra de algum professor que te marcou. Conta aí um pouquinho da sua formação. Então, Renato, eu entrei na faculdade muito novinha, eu entrei com 16 anos. Né? Na minha época não existia o FRJ, não existia o ensino público, né? Uhum. E aí eu entrei na faculdade
ao mesmo tempo, eu entrei na de psicologia também, porque eu era muito jovem, não sabia exatamente o que eu queria. E aí, quando eu entrei na fisioterapia, comecei a negócio de osso, aprender osso, ver cadáver, aquilo ali eu adorei, aquele negócio. E aí, cheguei a cursar um período de psicologia na UERJ, mas tranquei e nunca mais voltei. E eu me formei em 1986, olha Uau! só. Já! Eu me formei em 1986 na FRAIS, né? Entendi. E eram outros tempos. E, assim, a minha pretensão aqui hoje é justamente, eu não sou uma historiadora, eu não sou uma profunda conhecedora. É só, já que é um papo de almoço, a gente bater um papo de almoço e rever um pouquinho daqueles tempos. Então, falar de algumas coisas que aconteciam, né? Uhum. Então, quando eu me formei, a gente não tinha muita informação. A gente hoje tem o oposto, né? A gente tem tanta live para assistir que a gente não sabe nem qual que a gente escolhe, né? Mas na minha época era muito difícil ter uma informação, ter um curso. Nossa, um curso em fisioterapia era quase impossível ter. Uhum. Até porque as pessoas que poderiam dar curso, né? Doutora Miriam Calheiros, doutor Edgar Meirelles, doutor Hélio Pio, etc., eles davam poucos cursos porque também existia um certo pudor, né? As pessoas assim, não, quem sou eu para dar um curso, né? Embora fossem plenamente capazes. Hoje a gente vê o povo saindo da faculdade dando curso direto, né? Sem temor nenhum. Mas era legal que quando acontecia algum curso, né? Era um sucesso e era uma reunião de amigos, porque todo mundo se encontrava lá. Né? E essa fase com poucos cursos, eu queria sempre que você tentasse colocar a gente no ano, né? Que ano você está falando? Essa sua formação da FRAIS... Ainda. Tá. A formação na FRAIS, você falou da Miriam. Quem foram os outros professores que te ajudou lá na formação? Na minha graduação, vou ser bem honesta com você. Eu era uma menina metidinha besta, né? E eu me achava mais importante do que eu realmente era. Então, na verdade, assim, eu tive poucos professores na graduação, fisioterapeutas, infelizmente, não me marcaram muito. Mas eu, desde o segundo período, eu comecei a fazer estágio. Olha que coisa doida. No segundo período, eu fui para Santa Casa, eu e Mônica Quintão, esposa do Sherman. Né? Querida Mônica. Sérgio Sherman foi um dos meus mestres e foi nessa luta, assim, nessa busca meio que autônoma que eu me forjei fisioterapeuta. Né? Na época não existia diretriz curricular como existe hoje. Então, o curso, ele era, para você ter uma ideia, existia, assim, fisioterapia geral. Sei lá, fisioterapia geral. Aí você aprendia massoterapia, fototerapia, eletroterapia, tudo na mesma disciplina. Depois tinha, acho que era tipo assim, no sétimo período, tinha a fisioterapia aplicada, aí era aplicada, a mesma disciplina, aplicada a gineco, a neuro, a dermato, a cardio, a respiratório, tudo na mesma disciplina. O mesmo professor dando. Então, realmente, até pela maneira como era montado a grade curricular, né, não tinha como a gente ter uma grande formação. Mas, de qualquer maneira, enfim, eu me formei e aí eu, desde cedo, fui procurar estágio. E aí a minha vida de estágio foi que realmente me forjou fisioterapeuta e eu tive a possibilidade de ter contato com o meu grande mestre, meu grande guru, que me ilumina lá de onde ele estiver, doutor Edgar Meirelles. Já ouvi falar. Talvez pouquíssimos aqui tenham conhecido o doutor Edgar Meirelles, mas Edgar era daquelas pessoas, Renato, que você não consegue ser indiferente. Não consegue ser indiferente. Quais são as características dessa pessoa que te marca tanto? Edgar, ele era um sujeito muito bravo, muito mau,
a gente morria de medo dele. Miriam Calheiros foi residente do Edgar. E tem histórias incríveis. Ele tinha um bigode a Salvador Dalí, e ele enrolava aquele bigode assim, mandava a gente fazer a apresentação de trabalho na Santa Casa. A gente apresentava o trabalho no tema. Ele me mandou fazer um trabalho sobre sistema nervoso periférico. Eu tive que falar de todos os nervos do corpo e ainda falei de reflexo miotático. Tremendo, assim, tremendo de medo, assim. E ele só olhava e fazia que não com a cabeça, assim, enrolando aquele bigode, né? Dava mais Mas medo ainda. aquilo era só pose, porque o Edgar, ele tinha um coração, sabe? Mais tarde eu tive a possibilidade de conviver, né, profissionalmente com o Edgar. Edgar morreu com menos idade do que eu tenho hoje. Ele era mais jovem do que eu sou hoje, quando ele morreu. Menina! Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre as personalidades cariocas da fisioterapia, porque, infelizmente, grande parte dos nossos ícones já morreu, e morreu muito cedo. Uhum. A gente Era tem outros poucas tempos. pessoas, a gente tem poucas pessoas para falar do que o Rio. Então, quando a gente vê algum livro sobre o início da fisioterapia, fala-se muito de São Paulo, fala-se muito de Recife, mas fala-se pouco do Rio, né? E o Rio teve Rui Galarte. Teve Rui Galarte é um cara que ele é uma das pessoas mais inteligentes que já passou pela fisioterapia. Ele fez uma legislação que é a melhor do mundo. Né? A nossa legislação básica de fisioterapia no Brasil é a mais avançada do mundo. Nenhum país tem uma legislação como o Rui Galarte começou. Sabe? O Rui Galarte é carioca. E é o nome da nossa sede, né? Porque foi a Sônia Guzman, que é o grande nome do Bobat, que também já é falecida. Ela foi a primeira presidente do COFITO, né? E o Rui Galarte foi logo após a Sônia, né? E foi o Rui que nunca saiu do Brasil, mas que é conhecido na América Latina inteira. Assim, os fisioterapeutas do Chile, da Venezuela e de outros países, todos conhecem a fama do Rui e estudam a legislação que ele criou, porque ainda não se conseguiu construir o que ele construiu. E ele está morto há quase 10 anos já. Né? Bom. O que é verdadeiro é perene, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente voltar um pouco atrás. Então, a fisioterapia está dizendo que até os fisioterapeutas da América Latina e de outros lugares do mundo o tem como referência. Como surgiu a fisioterapia no Brasil? Então, assim, a fisioterapia, ela vem no Brasil mais ou menos na época do surto de poliomielite, né? Na década de 50, etc. E tem uma coisa interessante aqui, tem um documento aqui que eu vou achar. Bom, os primeiros passos, foram em 29 com um surto de poliomielite, né? Porque a verdade é que, assim, a rigor, os médicos não sabiam o que fazer com esses pacientes, porque eram pacientes que não tinham o que se fazer. E aí começaram a mandar esses pacientes fazerem exercícios. Curiosamente, eles começaram a perceber que alguns pacientes melhoravam com os exercícios, né? Isso começou a se tornar uma área de saber. Em 1951 foi criado o primeiro curso técnico em fisioterapia na USP. Então, nessa época, o curso de fisioterapia é um curso técnico ainda. Curso Rafael de Barros, etc. E interessante, tem um documento aqui que eu vou achar, que ele fala o seguinte: eu tenho um livro de registro de sócios da Associação de Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro, a AFERJ. A AFERJ existe até hoje, né? E ela é presidida pelo Leonardo Brito, que é prefeito. Né? Então, o livro de registro de sócios, para vocês terem uma ideia, ele data de 22 de setembro de 1960.
tá? E aí, olha que interessante, porque como é que a história ela é sempre contada, né, na visão de quem conta a história. Então, eu vou me permitir contar a visão carioca da história. Claro. A FERJ, com essa informação, ela é a primeira entidade de organização dos fisioterapeutas do Brasil. A gente tem, no Diário de São Paulo, em 61, 19 de setembro, um ano depois, a criação da Associação dos Fisioterapistas do Estado de São Paulo. Ainda era chamado de fisioterapistas. Fisioterapistas. Que depois se transformou na ABF, que era a Associação Brasileira de Fisioterapia. Tá? Então, isso é interessante, porque o que acontece? A gente sempre tem um mito, todo mundo já deve ter ouvido falar de que o Costa e Silva teve o AVC, não sei se você já ouviu essa história. Já ouvi. E que a fisioterapeuta que tratou do Costa e Silva foi para ele, pediu que ele fizesse um projeto de lei e que criasse a nossa profissão. Mas, recentemente, tem um professor de São Paulo que ele fez esse resgate histórico na Biblioteca Nacional, etc., e descobriu que, assim, os movimentos para a criação da profissão de fisioterapeuta, eles são muito anteriores ao AVC do Costa e Silva, né? Então, já existia um movimento acontecendo. E, muito provavelmente, as lideranças do Rio de Janeiro estiveram nessa luta, né, para conseguir a profissão. Na época, a faculdade de fisioterapia era a ERJ, né, que é a atual ABBR. Tá? E, enfim, aí a gente tem o Tarso Dutra, que era o ministro da Educação na época do Costa e Silva. Ele fez um texto no projeto de lei em que ele explica a necessidade, porque questionava-se se nós seríamos técnicos ou profissionais de nível superior. E olha que interessante, você me permite ler um pedacinho? Por favor. Olha que interessante, ele fala, e eu fico tão impressionada porque hoje a gente não tem clareza do que se tinha, do que uma pessoa tinha em 1969, né? Então, diz ele que apraz-me restituir a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que cuida de regular o exercício das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, ele fala, trata-se de típica atividade paramédica com características profissionais próprias, à semelhança da enfermagem, sem dependência direta e vinculada a qualquer outra profissão. Será uma carreira curta relacionada com determinado mercado de trabalho, etc. Aí ele fala assim, nada justifica, assim que se dê ao título dessas profissões, a designação de técnicos. Então, você vê que em 69, o Tarso Dutra, que era ministro da Educação, ele já tinha essa clareza da nossa autonomia. Então, o nosso decreto-lei, ele torna privativos os nossos atos, né? E diz que nós somos autônomos para executar as técnicas, né? Mas essa autonomia, ela é muito mais abrangente do que a gente, às vezes, se utiliza, do que a gente faz, né, acontecer. Então, a gente está falando aí de um espaço, Solange, de 30 anos, lá 29, pós-pólio, até 67, 69. Nós ficamos nesse limbo, sem ser fisioterapeuta reconhecido profissionalmente. Eu particularmente não tenho conhecimento de grandes movimentos. Eu acho que o que se tinha eram massoterapeutas, né? Tem até uma amiga que eu vi que ela entrou, a Helena Fantinatti. Eu vou abrir aqui para o pessoal comentar um pouquinho, porque é sempre bom ver quem está chegando, mas depois eu desativo o comentário para o pessoal só comentar nas perguntas aqui, tá? E essa setinha aqui do lado é para chamar mais gente. Vamos encher essa live, que eu acho que uma profissão sem memória, ela se desvaloriza. É muito importante essa conversa que a gente está tendo.
Aí, Mauro está aí. Mauro foi presidente da FERJ. A FERJ existe até hoje também. Então, Mauro está aí, que não me deixa mentir. A FERJ é a instituição mais antiga da fisioterapia. Então, o Rio de Janeiro sempre foi uma liderança política no Brasil. Sabe? Isso é importante. E a Helena, falando da Helena, né? Você está perguntando desse gap. A Helena é filha de um pai protético. Ele fazia próteses, né, para amputados, etc. E a família dela toda, então ela tinha uma tia dela era massoterapeuta. Mas ela falava assim, a minha tia sabe mais anatomia do que eu. Porque o curso de massoterapia era um curso, sabe? Difícil, de estudar muito, assim. Enfim, e ficou meio nesse limbo. E isso, mais ou menos, tem um capítulo de um livro que eu escrevi para o Eduardo Santana, sobre CIF, em que eu falo da história da fisioterapia neurofuncional, das mudanças de paradigma, e isso está muito junto com a história da fisioterapia. Porque houve um tempo em que a fisioterapia ela era uma parte de era reabilitação, era um pedaço da reabilitação, né? Quando você tem esse modelo biomédico, né, em que a fisioterapia é uma parte, a responsabilidade ela é diluída. Então, assim, se o paciente ficar bom, não precisa. Fundado em 59, Mauro. Ah, é? Olha o Maurão aí. Fundado em a FERJ, não é a LERJ, mas entendi. Isso. Então, mas porque o livro que eu tenho aqui é datado de 60, mas eu creio nisso, é verdade. Eu fui, na década de 90, eu fui diretora secretária da FERJ. Eu tive essa honra de participar também da história da FERJ. Mas, enfim. Solange, a FERJ, a gente percebeu essa importância do Rio e talvez tenha semeado no Brasil outras organizações. Mas e o sistema COFITO, CREFITO, como é que foi? Como é que teve essa iniciativa? Então, o sistema COFITO, ele foi nascer só na década de 70. Então, caramba! A Lei 6316 é de 75, se não me engano. E eu tenho isso aqui, quer ver? A Lei 6316, ela vem, e o CREFITO mesmo, o COFITO mesmo, é criado em 77. Olha que interessante, o COFITO é criado em 77, e em 77 são criados os CREFITOs 1, 2 e 3. O CREFITO era toda Amazonas, Acre, Rondônia, Pereré, Recife, com sede em Recife. Que eram os 3 polos de liderança na época. Recife, o CREFITO 2 era Rio de Janeiro, aí vinha, além do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, etc. Tudo era o CREFITO 2. Eu sou da geração ainda, CREFITO 2, Rio e Espírito Santo. Eu me formei em 2001. Ainda era Rio e Espírito Santo. É bom entender que já foi muito mais do que isso, né? Agora nós temos 18 CREFITOs, né? Na época eram só 3. E o terceiro, por isso que tem esse número. O número ele é de acordo com a criação de cada um. Então, o CREFITO 2, Rio de Janeiro, e o CREFITO 3. É São Paulo hoje, mas já foi São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Parará, aquele povo todo, entendeu? Então, foi assim. E aí as associações, elas tinham um papel que não era só científico, era um papel de articulação política. Né? E Rui Galarte, Sônia Guzman tiveram muita importância nesse papel. Né? Rui Galarte morreu no mesmo ano que a Sônia Guzman. A Sônia Guzman morreu tipo um mês antes do Rui Galarte. Deve ter sido já assim. Tem um filósofo moderno que eu gosto. Perdão. Tem um filósofo moderno chamado Bauman, que eu gosto muito, que ele fala do mundo líquido, né? Das instituições líquidas. E ele diz que o quanto a gente vai perder
as instituições. E o Mauro está lembrando aqui o quanto a Aferj é importante ainda e como que a fisioterapia e a terapia ocupacional, nas suas associações também, desprezam ou desconhecem a importância de se manter em sociedade, que a luta sozinha é muito mais difícil, né? E hoje a gente tem essa dificuldade cada vez mais de reconhecer um sindicato, de reconhecer que o CREFITO é nosso, a gente tem que dar sugestão, que a gente pode concorrer, montar uma chapa, que a gente pode mudar o cenário. Você acha que essa juventude está menos aguerrida politicamente para se juntar como instituição? Como é que você vê essa mudança aí de cenário? Eu acho, Renato, que a juventude, e eu posso até dizer, até a minha geração mesmo, né? A gente recebeu as coisas muito prontas, porque a grande luta da fisioterapia foi na década mesmo de 60, 70, né? Eu me lembro que o Carlinhos Azeredo ele fez o primeiro simpósio de fisioterapia respiratória no Hotel Glória. Quem aí lembra disso? Eu estava no segundo período, eu era muito metida. Fui lá, não entendi chongas do que estava falando, né? Aquela Mercedes Carvalho deu uma palestra. Um evento de uma importância, assim, monumental para a época. Eu fui, não entendi nada. Eu estava no segundo período. Mas eu estava lá me achando o máximo. E, assim, eu me lembro que comemorou-se, em algum momento, a autonomia da fisioterapia. Alguma coisa, alguma lei estadual que tinha surgido, que reconhecia a autonomia da fisioterapia. E isso foi, assim, um frisson no auditório. A gente chorava, a gente ria, a gente batia palma, sabe? A gente... Enfim, então, quando a gente encontra as coisas muito prontas, a gente não tem muita noção da luta que foi para conquistar. Né? A Aferj, por exemplo, tem uma história linda. O Mauro está falando aí. Ninguém sabe, mas a Aferj tem uma sede própria. Que, assim, lógico que agora estamos em tempo de pandemia, porém, eu acho que todo mundo devia ir lá na Aferj. Fica na Rua das Marrecas, número 29. Essa sede própria foi comprada pelos fisioterapeutas da época. Cada fisioterapeuta tinha um carnezinho lá que pagava e foram eles que compraram. Olha que coisa linda, né? Que honra, né? Honra para a geração vindoura, né? Poxa! E a gente já esteve perto de perder essa sede várias vezes. Uma das vezes que a gente quase perdeu a sede, eu faço questão de colocar isso aqui, quem salvou a Aferj, sabe quem foi? Quem? Doutora Miriam Calheiros. Doutora Miriam Calheiros. Doutora Miriam Calheiros. Doutora Miriam Calheiros, ela resgatou a Aferj, ela está aí, ela não me deixa mentir. Ela resgatou a Aferj, cheia de dívida, o telefone da Aferj já estava quase sendo vendido, etc. E ela foi lá, ela assumiu a presidência da Aferj e ela levantou a Aferj. Depois disso entrou a gestão do Mauro da Silveira, em que eu fui secretária, diretora secretária. A gente fez um evento no Centro Médico Barra Shopping. Foi até ter sido um dos primeiros eventos daquele... Você foi no evento do CIRD, que foi no Centro Médico Barra Shopping. Então, isso, foi. Olha só quanto tempo já tem aquilo lá. Né? O evento foi lá. Entendeu? E assim, foi muito... Foi uma coisa assim, que eu praticamente organizei sozinha, porque a gente não tinha nenhuma infraestrutura, né? E a gente conseguiu algum dinheirinho e a Aferj foi vivendo daquele dinheiro por algum tempo, mas depois ficou difícil, aí a Aferj também passou por maus bocados, etc. Então, aí veio a turma do Diego Torres, né? E resgatou o Sinfito junto com a Aferj. Aí veio o Mauro, veio o Leandro Azeredo, veio uma turma com sangue nos olhos, o nosso querido Newton Rocha, que
também não está entre nós, também morreu precocemente, né? Nilton, no meio da nossa campanha, que dor foi aquilo. Foi muito triste. Você vê o Nilton super jovem. Né? Algumas das pessoas que fizeram a história do Rio de Janeiro não estão mais entre nós. Por isso que eu gosto, sabe, de resgatar essa... Não, é nossa obrigação, é um dever social. Solange, você falou do Edgar Meirelles para você, aquele professor que dava medo e respeito, mas era um doce. Esse meu professor é a Miriam Calheiros. Eu tinha um medo dessa mulher, rapaz. Ela andava pela Estácio, parecia que os pés dela tremiam o chão, rapaz. Aí tinha Du falou assim: vamos falar com a professora. Não, ela vai achar que a gente não sabe nada, meu Deus do céu. E é a mesma coisa, né? Quem conhece sabe o doce que é, sabe a dama que é, a pessoa dedicada a ensinar que é. Uma honra ter a Miriam aqui na live. Eu queria que você citasse outros nomes. Você falou do Rui, talvez aí numa ordem que vem à sua cabeça. Isso aqui é um bate-papo mesmo. Estamos deixa eu falar só um pouquinho mais, então, do Edgar. Tá bom. Porque eu falei... O Edgar, ele foi professor de muitos, inclusive da Miriam. Então, deixa eu aproveitar e vou contar a história da Miriam com o Edgar. Conta aí. Vou expor a Miriam. Ao vivo. A Miriam, quando foi residente do Edgar, foi apresentar um caso, né? Porque ele fazia os residentes de fisioterapia. Ele criou uma residência. Na Santa Casa, né? Tem gente que chegou agora só para atualizar. Na Santa Casa. Na Santa Casa. A Miriam, ela foi minha supervisora de estágio. Então, ela é minha contemporânea, um pouquinho mais experiente, vamos dizer assim. Então, Miriam foi apresentar um caso lá e, em determinado momento, ela disse assim: o paciente apresenta um ligeiro edema. Aí o Edgar só pegou aquele bigode dele assim. O edema era ligeiro porque, minha filha, ele saiu correndo quando te viu. Muito bom. Isso na frente de toda a ortopedia, etc. Todos os médicos, todo mundo riu. Ela, coitada, passou maior vergonha. Então, eu fui aluna do Edgar também. O Edgar já era fisioterapeuta. Edgar Meirelles. Então, hoje, Renato, é uma coisa importante que se diga. Se hoje os fisioterapeutas estão nas UTIs enfrentando as pandemias, é graças ao Edgar Meirelles, porque foi ele que trouxe para o Brasil essa especialidade. Foi ele o primeiro fisioterapeuta brasileiro a trabalhar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Boa. Sabe? Arrepiei aqui, ó. Então, isso aí. Onde ele estiver, São Edgar abençoa nossos fisioterapeutas, porque é isso aí. O Edgar não acreditava em Deus. Então, tem uma história minha com ele em que ele era um comunistão, barbudão, fumava pra caramba, bebia pra caramba. E ele chegou... Uma vez ele estava saindo do setor e eu falei: tchau, Edgar, vai com Deus. Aí o setor tinha uma porta daquelas de salão, de vai e vem. Ele já tinha saído, aí ele voltou assim: antes só do que mal acompanhado. Olha, agora você vê que figura que era o Edgar. Mas isso era só por fora. Esse aí são ateus, graças a Deus. Ele era de uma generosidade com as pessoas, né? E foi o Edgar que criou a primeira pós-graduação em fisioterapia. Porque, você, até 1995, mais ou menos, a gente não tinha pós-graduação lato sensu em fisioterapia. Quem quisesse fazer pós-graduação em fisioterapia tinha que fazer em anatomia, em biologia, em outra coisa, mas não existia, por exemplo, como existe hoje, fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica, etc. Muito bem. Ele criou isso na Estácio, ele bancou isso, né? Foi a primeira pós, e ele morreu em 1998 e eu assumi esse triste legado de sucedê-lo, né? Então, é muito difícil a gente assumir o legado de quem a gente ama. Foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu tinha um pouco menos da sua idade, provavelmente, na época
que eu assumi isso, então não tinha muita credibilidade, né? Então, muitos questionaram a minha presença lá e tudo mais. Mas, enfim, eu fiquei lá durante 10 anos, de 98 a 2008. A gente criou várias pós-graduações lá e hoje a pós-graduação é uma coisa consolidada, né? Então, Edgar tem essas contribuições, é importante que a gente cultue o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a foto. Né? Não sei se dá para vocês verem. Não, esse é o Carlinhos. Ai, gente, fiz besteira. Tudo bem, deixa estar que eu já... Aqui, pronto. Edgar Meirelles. Esse é Edgar Meirelles. É uma das poucas fotos que a gente tem dele. Que bigode! Isso era um bigode de respeito. Me humilhou agora. Estou cultivando esse pelinho aqui. Meu Deus. E ele ainda fazia aquela enroladinha assim para cima, assim, enrolava para cima. Nossa, a gente morria de medo quando ele enrolava aquele bigode para cima, porque alguma coisa vinha por aí. E eu, quando entrei na Força Aérea, né? Eu sou da primeira turma de fisioterapeutas da Força Aérea Brasileira. Isso foi que ano? Isso foi em 1900. O concurso foi em 1986. Eu me formei no dia 29 de dezembro de 86. Então, eu comecei o concurso e ainda não era formada. Uau! E aí, mas eu fiz o concurso na época, Renato, eu nunca imaginei que eu fosse passar, entendeu? Eu fiz assim, deixa eu ver como é que eu estou, ver minha classificação, etc. e tal. E aí, teve uma prova prática, né? Um concurso difícil. E a prova prática, quem era a minha banca? Edgar Meirelles, Farley Campos, né? E uma outra moça que era da aeronáutica. E o pior membro da banca foi o Edgar. O Edgar arrasou comigo nas perguntas. Arrasou comigo. E ele já te conhecia? Não, eu tinha sido aluna dele. É sempre assim, né? Meu Deus. Eu tinha sido aluna dele. Ele me perguntou coisas que ele não me ensinou, coisas assim, tipo tração. Ele não gostava de tração mecânica. Ele nem... isso aqui você não vai nem aprender, porque você não vai fazer tração mecânica. Isso não se faz, não tem evidência, não sei o quê e tal. Ele era um cara da ciência, né? Tanto quanto era possível ser naquela época. E aí o Edgar, ele chegava e falava assim, olha... aí perguntou lá para mim quais eram os eixos da tração mecânica. Eu falei assim, mas eu não sei isso. Aí eu sei que no final das contas, eu soube pelo Farley depois que ele chegou para mim... Farley Campos. Que o Farley chegou para o Edgar e falou assim, essa menina foi a melhor prova que teve. Aí o Edgar fez assim, foi minha aluna. Então, ele era uma figura, assim, né? Adorável. E foi bom. Valeu, querido. Nós já estamos no terço final da live. Você acredita nisso? Pô, foi rápido, né? É rápido, porque o papo é bom. Tem um monte de gente estagiária aí, gente. Beijo para todo mundo. Tem um montão de gente. Eu queria que vocês colocassem aqui nas perguntas, somente os mais antigos, quem se formou lá antes dos anos 2000, tá? Bota aqui quem foram seus professores, tá? Mauro, escreve aí seus professores. Quem puder, porque no final eu vou ficar apertando aqui para jogar para a memória das pessoas, esses grandes mestres da fisioterapia. Paulo Mota também. Paulo Mota é dinossauro. Ele tem a cara de novo, mas ele está dinossauro na fisioterapia. Vamos me lembrando aqui, por favor, outros nomes. Vamos bater um papo aí e relembrar outras figuras que caminhou com você ou antes de você. Você quer saber uma pessoa que é cultuada na América Latina inteira? Carlos Alberto Caetano Azeredo. Querido. E sem ele, também nós não estaríamos nas UTIs, né? Tratando dos pacientes. Então, perfeita. A Beatriz lembrou dele aqui. Falando, exatamente, a Beatriz está falando
do Carlos. O Carlos Alberto Caetano Azevedo é o típica pessoa que ele acabou com a vida dele pela fisioterapia, sabe? Ele perdeu dinheiro pela fisioterapia, ele faliu pela fisioterapia. Ele foi um cara que se doou integralmente para a profissão, sabe? Eu acho que a gente homenagear, quantas homenagens ele tiver, é pouco para ele, sabe? Perfeito. Ele tem que ser muito homenageado. A Miriam está falando do Hélio Pio. Hélio Pio, graças a Deus, ainda está vivo hoje, né? É uma pessoa... Mas fala dele. Tem muita gente que nunca ouviu falar, infelizmente. Poxa, o Hélio Pio, ele, para vocês terem uma ideia, Sueli Marques, Edson Fallen, Nivaldo é novo ainda. Não vem falar de Nivaldo, que Nivaldo é da minha época. Mas, assim, o Hélio Pio, ele é uma pessoa a quem eu tenho muita gratidão, porque quando eu saí do estágio na Santa Casa, eu pedi, Edgar, você me indica um lugar para eu fazer estágio? Aí o Edgar falou, eu falo com o Hélio Pio. O Hélio Pio, ele era o fisioterapeuta das estrelas, assim. Tudo quanto era artista, tudo quanto era pessoa importante, fazia fisioterapia com o Hélio Pio. O Hélio Pio era cheiroso, era elegante, era inteligentíssimo, onde ele passava assim, o perfume dele, sabe, se espraiava pelo ar. Então, Hélio Pio, ele sempre foi uma liderança muito mais científica do que propriamente uma liderança política. Embora ele tenha sempre apoiado as iniciativas políticas, né? Assim como porque Carlinhos foi uma liderança científica e política, né? Sem o Carlinhos não existiria fisioterapia respiratória no Brasil. E o Paulinho está falando da Sueli Marques. Gente, Sueli Marques, eu tive o prazer de fazer um curso dela. Ninguém sabia reabilitar um amputado como ela, sabe? E a Sueli Marques, gente, é uma coisa triste, porque hoje você não... Os fisioterapeutas não sabem trabalhar, mais reabilitar amputado, não. Eu não sei o que eles estão querendo da vida. Os fisioterapeutas querem fazer um monte de coisa e não fazem o que eles deveriam estar fazendo. Você tem um amputado, você está botando uma prótese, não tem fisioterapeutas com esse conhecimento quase mais. Não existe isso. Como é que pode uma coisa dessa? E assim, a minha tristeza foi que a Sueli Marques morreu amputada bilateralmente. Ela tinha diabetes. Incrível. Uma querida, inteligentíssima, uma pessoa assim do mais alto nível, sabe? A gente tem outras lideranças. A Leninha aqui está falando não só da Sueli, que era liderança nos amputados, a Sheila Salgado, que foi uma liderança que começou a lesão medular, o trabalho com lesão medular, né, da Sheila é um trabalho único, é um trabalho que, aliás, é um trabalho tão revolucionário que até hoje muita gente não conhece. E quem hoje representa muito bem a linha de trabalho da Sheila Salgado é a minha amiga Cristina, né? É um trabalho que você imagina, então, fazendo um paralelo com a década com a história do neuro, né? Na década de 90, tá? Você falar em plasticidade era um tabu, porque não se acreditava. Primeiro que a remodelação do cérebro. Não se acreditava. Era um tratamento baseado em compensação, né? E quando vem a Kiki, quando vem a Sheila Salgado antes, né? Falando que existia uma zona de preservação parcial abaixo da lesão medular. Nossa Senhora! Né? Eu levei muita pedra. Na década de 90, nossa, hoje em dia eu acho tão bonitinho, porque hoje em dia eu vejo as pessoas dando palestra. Aí fala assim, por que a plasticidade neural? Por que isso? Por que fortalecimento? Eu falava isso na década de 90, gente, só faltava levar tomate na cabeça. Porque não Como era... assim? Não, porque assim, primeiro que não se fortalecia, existiam alguns mitos, né? Você podia fortalecer, porque senão aumentava a espasticidade,
E as coisas Uhum. são muito fundamentadas nos métodos. E eu sempre fui um pouco Uhum. avessa aos métodos. Não que Uhum. eles não sejam importantes, mas assim, o método é um método. Ele não é um fim em si mesmo. Então, Perfeito. se eu não sei biomecânica, se eu não sei Uhum. fisiologia, se eu não sei identificar a síndrome que a pessoa está realizando, está apresentando, Uhum. assim, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu Uhum. não adianta eu ter formação num monte de métodos, até porque tem um monte de método que é super questionável, digamos assim, para dizer o mínimo. O mínimo. A Enfim, gente está fazendo um link, deixa eu só lembrar do José Francisco, que é um cara que é unanimidade. Meu Deus, que cavalheiro, que gentleman. Trabalhei com ele, foi meu professor quando eu coordenei o IBMR. Imagina a responsabilidade, né? De repente, ele foi meu professor. Você me falou se algum professor me ensinou alguma coisa, foi o Zé Francisco. o Zé Francisco é um querido. Agora a gente está nesses 10 minutos finais, eu queria que você fosse para neuro, tá? Quem for, já que você me disse que a fisioterapia começou até com a disciplina generalista, aí depois as pessoas começaram a ir para as suas especializações. E a neuro? Quem começou a realmente focar nela? A neuro começa no Brasil muito através do Bobat, né? Com a Uhum, Sônia Guzman e tal. E aí a gente começa a ter uma galera do Bobat. Depois veio o pessoal do PNF, fazendo o curso do Rúlio, né? Paulo, Julio. que me ajude, porque eu não conheço bem a história do PNF. Uhum, E aí a gente tem, mais ou menos na década de 90, mais ou menos, o, o, o Vicente, uhum, que começa a se dedicar, né, ao PNF, que foi o grande, vamos dizer assim, divulgador do PNF aqui no Brasil. Né? uhum. O Rodrigo está falando da Mônica Miller. Né? A Mônica Miller Querida. foi a pessoa que trabalhava com Bobat, que dava aula de Bobat aqui na década de 80, 90. Eu fiz o meu Bobat com a Mônica Miller, que é uma pessoa, graças a Deus, ainda é viva, uma pessoa de uma inteligência. A Mônica é médica, ela é alemã, ela fez medicina na Alemanha e veio para o Brasil e Uhum. fez terapia. Que Ela é, bárbaro, não sabia dessa. ela é médica de formação e depois no Brasil fez fisioterapia. Fez Uhum. a faculdade de fisioterapia. E, claro, como divulgador do PNF também, antes do Vicente até, a gente tem a Mônica Cilento. A Mônica Cilento é a grande mãe do PNF, né? A grande dama do Uhum. PNF. Enfim, aí tem muitas histórias, né? O, E a uma... Abrafim? Como é que foi a ideia da Abrafim? Tem muito mito aí que vocês estavam tomando um café, de repente a Abrafim vem. Como é que foi essa história? eu vou dar a real da Brafim. A real é a Vai lá, seguinte: a ao gente está vivo. no bar, no Baixo Gávea, eu, gente, Kiki e André. Uhum. Não sei o quê, porque a fisioterapia tinha que ter uma associação, etc. Aí, tá bom. Solange, você que tinha. Eu falei assim, eu não. Café não, é verdade, não era café. Não é não. Ah, enfim, aí passou-se o tempo, no período de 2002 a 2010, esteve à frente do Crefito 2 a querida Rita Vereza, que também é uma liderança que eu não poderia deixar de falar, graças a Deus eu lembrei. Boa. Rita Vereza foi a primeira presidente de sindicato que a gente teve aqui no Rio de Janeiro. Uma Uhum. pessoa de uma importância, foi e é, né? Porque é viva, graças a Deus, saudável. Uhum. E ela foi presidente do CREFIT 2 durante esse período. E durante esse período eu tive a oportunidade de participar da comissão de educação lá. Uhum. E teve, em 2009, o congresso da FB no Rio de Janeiro. E aí o COFITO estava num processo de criar as especialidades e fazer convênio com as associações de especialidade.
E aí o Reginaldo de São Paulo, que era o presidente da FB na época, chegou para mim, já falecido também, o Reginaldo chegou para mim e falou: porque o COFITO vai fazer um convênio com a Abradimine. A Abradimine é a Associação Brasileira dos Métodos Neuroevolutivos. Era a associação do Bobat. Tá? Aí ele vai fazer convênio com a Abradimine para representar a neuro. Aí eu falei assim, mas só por cima do meu cadáver. Aí ele falou assim, não, mas então você tem que montar uma associação rapidinho. Eu falei assim, meu filho, eu não sou mulher de montar associação rapidinho, não. Aí a gente na Câmara Técnica de Neuro, do CREFITO 2, a gente montou a Assembleia de Fundação, então participaram disso muitas pessoas, participou André, participou Kiki, minha grande escudeira, fiel escudeira, participou Miriam, participou Vilma Costa, né? E a gente, durante o Cobraf, a gente fez uma assembleia que a gente teve mais de 150 pessoas. O André quase apanhou, né? Ele ficou de segurança na porta, quase apanhando. E tem esse vídeo no site da Abrafim, que a Abrafim foi criada por unanimidade. Tem muitos sócios fundadores aí, Herbert, Luaninha, Moana, muita gente aí foi sócio fundador da Abrafim. Que legal. E essa evolução da Abrafim, isso foi que ano, a Abrafim? A Abrafim foi fundada em 2009. Olha só quanto tempo já tem. Parece que foi ontem. E eu me lembro que ao meu lado, na mesa né, da Assembleia, eu tinha a Miriam, que fez a ata de fundação, e a Vilma. Então, a presença delas do meu lado foi muito importante naquele momento, porque eu tinha muita insegurança. Sabe? Era muito. Então, eu me lembro perfeitamente que quando todo mundo fundou a Abrafim com aquele papelzinho verde ali, Ana Paula Fontana ajudou a filmar, Anke Bergman estava lá, o Willem estava lá, vários lideranças estavam lá, né? Então, quando ela foi fundada, eu me lembro que a minha perna tremeu e eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida, né? E criei um problemão para mim, mas graças a Deus está andando. Como a gente tem essa realidade que o Bauman diz que as instituições estão líquidas, eu acho que a juventude acredita que as pessoas que estão hoje na liderança surgiram do nada, né? De repente brotou, e eu acho que essa live está sendo uma lição para mim, uma lição para muita gente que está ouvindo. Ela vai ficar gravada no YouTube, Trato Ubuntu, Ubuntu para a gente. Eu sou hoje pelo que vocês são. Essa é a realidade, isso é o que diz a filosofia Ubuntu. E essa nova geração que surge com métodos e técnicas sem esse embrião e, infelizmente, conseguem vender. Na verdade, eles pegam o mesmo conteúdo que já está lá há milênios, mudam o rótulo, pioram o produto e vendem. E a gente está lá dentro do CREFITO hoje, tenho a honra de ser membro da mesma Câmara Técnica que você, e a gente tem lidado com esses e essas oportunistas de novidades, né? Como que a gente consegue fazer essa juventude ficar protegida? Como que a gente se protege desses novos gurus sem nenhum conteúdo? Difícil, é uma pergunta difícil, porque a gente passa por isso em todos os setores, né? Você vê, inclusive, na política, né? Tem gente que não acredita que o vírus existe. É verdade. Né? Então, nesse contexto, fica difícil a gente, às vezes, alertar as pessoas para os falsos profetas, vamos dizer assim. Mas, assim, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? E toma cuidado, porque método nenhum trata. O que trata são os princípios biomecânicos, os princípios neurofisiológicos. Se aquele método ele engloba esses princípios que estão na ciência, que são biomecânicos, neurofisiológicos,
Porque aí tudo bem. Mas, assim, em que contexto? Porque se você faz o curso do método sem saber a base o efeito da tua intervenção, né? Quando eu faço uma contração concêntrica, que tipo de resultado eu estou querendo ter? Faço um trabalho excêntrico. Que tipo de repercussão funcional eu espero disso? Se eu não sei isso, eu posso fazer um monte de método aí que não vai me adiantar de nada. Perfeito. Né? E hoje, Solange, nessa realidade que a gente está vivendo mais recente de Covid, de coronavírus, de gente que vai ter sequela, sim, já agradecendo e aplaudindo quem está na linha de frente. Mas e as sequelas que virão? Eu acho que a gente está realmente num novo momento onde a fisioterapia será uma antes e depois da quarentena. O que você acha? É verdade. Eu tenho estudado bastante sobre isso. Acho que não só o Covid, mas acho que a Zika já veio com esses vírus que estão se mutando, eles estão trazendo muitas sequelas neurológicas de diversas naturezas. O Covid tem sido descrito quadros de Covid sendo abertos com AVC. Perfeito. E tem sido descritos também pessoas que estão evoluindo com Guillain-Barré. Então, você vê que são diversas naturezas. Então, a gente não sabe direito ainda que raio de efeito que esse vírus tem no sistema nervoso central e periférica. Né? Então, acho que a gente tem que se preparar para isso. Vamos aproveitar nós que estamos aqui conseguindo ficar mais ou menos isolados. Né? Eu ainda estou trabalhando na frente, né, do meu hospital, estou tentando trabalhar nesse panorama triste, né? Tristíssimo, porque as pessoas continuam tendo lesão medular, né? Continuam? Continuam. Eu atendi um paciente semana passada, né? Com lesão medular. Então, é difícil, é uma tarefa difícil nesse momento que a gente tem medo do toque. E a gente também tem que pensar. Eu gostei muito da ideia da live com você, porque eu não queria fazer nada científico, sabe? Eu queria fazer uma coisa reflexiva, porque eu acho que a gente está num momento de refletir sobre os nossos caminhos. Quem somos nós? Que tipo de serviço a gente quer prestar para a população? Se o fisioterapeuta parasse de existir, se acontecesse uma síndrome qualquer, e matasse todos os fisioterapeutas do planeta, que falta será que a gente faria para o mundo? Eu acho que a gente tem que perguntar essas coisas. Né? O que a gente faz e que ninguém mais faz? Qual é a nossa essência? Enfim, eu não sei quanto tempo eu tenho, deve estar acabando, né? Está acabando já, é porque o papo é bom, ele dura, parece menos, né? O nosso tempo é diferente quando a gente está feliz. E eu estou muito feliz com essa live. Eu queria agora pedir para cada um que está aí, ó, dos nossos 40 participantes, que botasse uma palminha, um aplauso para você. Esse aplauso é seu, mas ele representa cada nome que você citou e, como é normal, cada nome que a gente não conseguiu lembrar, tá bom? Eu te agradeço muito, muito. Gratidão por você ter compartilhado desse momento de sabedoria com a gente. E eu quero muito, daqui a 50 anos, ser lembrado como alguém que influenciou esse tempo. Eu acho que esse é o grande legado. E esse legado, certamente, você já construiu. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, querido. Obrigada a todos que estão aí participando, por lembrar. Alguns nomes eu não falei. Mas, enfim, está todo mundo no coração. Que todos nós possamos cumprir nossa missão dignamente. Beijo grande para você. Gratidão. Tudo de bom. Você é das minhas. Você é dos meus. Beijo, tchau, querida. Tchau, tchau. Pessoal, essa live vai ficar no Trato Ubuntu, lá no YouTube, tá bom? É só ir lá, a live já vai cair. Obrigado por estarem aqui conosco. Amanhã tem mais, tá bom? 12:00. Vai ser um prazer estar com vocês.
um abraço enorme. Essa semana só tem fera, literalmente fera. Não deixe de estar aqui com a gente, tá bom? A gente vai falar com a reitora da UFRJ, com o diretor do HU, tem muita gente boa, tá bom?